Boa tarde a todos. Mais uma vez reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, sejamos agradecidos pela oportunidade da vida, agradecidos pela presença amorosa dos amigos espirituais a nos inspirar melhores resoluções, confiantes do que seja melhor para nós mesmos, com a permissão de Deus e de Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Iniciaremos nossa palestra com a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Trecho do Evangelho de Mateus. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Nesse trecho do Evangelho, o convite amoroso de Jesus alerta-nos à vigilância, à prece, à serenidade na hora do testemunho. Ele ensina-nos como lidar diante dos momentos das provas e dores. Fala-nos da consolação que todos encontraremos na fé no futuro, impondo-nos como dever o amor e a caridade. Confiemos nos desígnios de Deus em nosso favor e vibremos em favor da humanidade. Todos nós, enfermos do espírito e do corpo, ainda nos prendemos em meio à vaidade, o orgulho, a raiva, a negação, obsessão e angústia. Busquemos o equilíbrio, humildade, paciência e alegria. Jesus nos abençoe. No nosso último encontro, falávamos do capítulo 49, Regressando à Casa, do livro Nosso Lar. Vocês lembram? André Luiz visitou o lar terreno e uma realidade inesperada para ele. Outro homem se apossara do lar. Ficou decepcionado e acabrunhado, vendo a dedicação de Zélia ao novo consorte, e angústias e decepções que sucediam de tropel quando observava o convívio familiar. Em face da nova realidade, absolutamente só no testemunho, refletiu com mais serenidade que já não podia proceder como homem da terra. Sua família não era apenas uma esposa e 3 filhos, e sim constituída de centenas de enfermos das câmaras de retificação, e estendia-se à comunidade universal. No capítulo de hoje, intitulado Cidadão de Nosso Lar,
André Luiz revela-nos que na segunda noite, ainda no lar terreno, sentia-se cansadíssimo e começava a compreender o valor do alimento espiritual por meio do amor e do entendimento recíprocos. Lembrava que em nosso lar atravessava dias de serviço alto sem alimentação comum. Bastava-lhe a presença de amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de elementos puros pelo ar e pela água. Mas ali, naquele ambiente, somente encontrava campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos. As meditações preciosas que Clarencio sugeriu a ele, aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, davam a André certa calma no seu coração. Compreendia as necessidades humanas. Não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Não era dono de seus filhos, e sim companheiros de lutas e realização. André Luiz recordou a afirmativa da senhora Laura, mãe de Lísias, que o recebera como filho. Toda criatura no testemunho deve acercar-se das almas nobres no campo das lembranças, para extrair as substâncias dos bons exemplos, para adquirir sabedoria. André aplicou-se o proveitoso conselho e começou a recordar. Sua mãe se sacrificara por seu pai a ponto de adotar mulheres infelizes, amantes de seu pai, como filhas do coração. A ministra veneranda, única entidade de nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual que lhe estava mais particularmente ligado ao coração. Narcisa, enfermeira generosa, sacrificava-se nas câmaras de retificação para obter endosso espiritual de regresso ao mundo, em tarefa de auxílio. A senhora Hilda vencera o dragão do ciúme inferior quando Tobias constituiu nova família terrena com Luciana, tendo nela mais uma filha. Clarencio acolhera André com devotamento de pai, Tobias como irmão. Cada companheiro das novas lutas oferecia a André algo de útil à construção mental diferente, que se erguia célere ao seu espírito. André procurou abstrair-se das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico e deliberou colocar acima de tudo o amor divino, as justas necessidades de seus semelhantes. Cansado, voltou ao quarto do enfermo, cujo estado se agravava de momento a momento, e viu que Zélia amparava a fronte de Ernesto, e Ernesto acariciava-lhe as mãos. André rogou ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passou a interpretar os cônjuges como se fossem seus irmãos. Reconheceu que Zélia e Ernesto se amavam intensamente. Se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. André iniciou o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Porém, suas dificuldades eram enormes e se sentia abatidíssimo. Nessa energia, lembrou-se de certa lição de Tobias. Os que se encontrem afinados num plano de perfeita sintonia de pensamentos podem dispor,
do processo de conversação mental, apesar da distância. Lembrou o quanto seria útil a colaboração de Narcisa e concentrou-se em fervorosa oração ao Pai, e nas vibrações da prece dirigiu-se a ela, encarecendo socorro. Contava-lhe em pensamento minha experiência dolorosa, comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia para que não me desamparasse. Transcorridos 20 minutos, ainda envolvido em oração, Narcisa o atendia sorrindo. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Não temos tempo a perder. Antes de tudo, Narcisa aplicou passes de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras que se afastaram como por encanto. Em seguida, convidou André com decisão. Vamos à natureza. Não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores, elas nos auxiliarão eficazmente. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frontes, Narcisa fora atendida por 8 entidades espirituais, servidores comuns do reino vegetal. Surpreendido, André a viu indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira, e durante toda a noite ela e André aplicaram um remédio ao enfermo por intermédio da respiração comum e da absorção pelos poros. O enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã, Zélia estava radiante. O médico observou surpreendido extraordinária reação. Encheu-se a casa de alegria nova. André experimentava grande júbilo na alma. Profundo alento e belas esperanças revigoravam-me o ser. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Nesse dia, André voltou a nosso lar em companhia da Narcisa e pela primeira vez experimentou a capacidade de volitação. Nova compreensão e novos júbilos me enriqueciam o espírito. Instruído por Narcisa, ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa, sem dificuldade de vulto, intensificando o tratamento de Ernesto, cujas melhoras se firmaram francas e rápidas. Clarencio visitava-me diariamente, mostrando-se satisfeito com o meu trabalho. Ao fim da semana, chegara ao término da primeira licença de André nos serviços das câmaras de retificação. A alegria tornara aos cônjuges, que André passou a estimar como irmãos. Era preciso, pois, regressar aos deveres. Tomei o caminho de nosso lar, totalmente modificado. Naqueles rápidos 7 dias, aprendera preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítimas. Como é grande a providência divina! Com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida! Com que amor atende a toda a criação! Algo, porém, arrancou André da meditação. Mais de 200 companheiros vinham ao seu encontro. Não sabia que atitude assumir, colhido assim de surpresa. Foi então que o ministro Clarencio, surgindo à frente de todos, adiantou-se. Até hoje, André,
você era meu pupilo na cidade. Mas, doravante, em nome da governadoria, declaro-o cidadão de nosso lar. Não conseguia reter as lágrimas de emoção e, considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços paternais de Clarencio, a chorar de gratidão e alegria. Amigos, com as palavras de André, terminamos o livro Nosso Lar. Sejamos agradecidos, André Luiz, pela generosidade de compartilhar conosco suas experiências, suas dificuldades, aprendizados e reflexões que tão bem exemplificam a doutrina espírita e o Evangelho do Cristo, que devemos estudar e praticar todos os dias de nossas vidas. Ter nosso irmão André conosco durante aproximadamente 2 anos de estudo foi de grande aprendizado e muito amor. Lembremos André na mensagem inicial do livro, que dizia-nos: é preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Emmanuel, quando apresenta o novo amigo, recomenda que guardemos a experiência de André no livro da alma e aproveitemos a experiência humana dignamente. Que nossos passos se dirijam verdadeiramente ao Cristo. Jesus ensina o amor que alcança a todos em um imenso ecossistema sobre as bênçãos de Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Até o próximo encontro. Muita Boa tarde a todos. Nos encontros desta semana, trouxemos um estudo baseado no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, em que ele nos relata que, ao debruçar-se sobre o estudo da história das nossas civilizações, passavam diante de seus olhos de espírito os fantasmas das civilizações mortas diante de um ecrã maravilhoso que seria, para que entendamos, como uma tela viva em que tudo foi se projetando desde os primórdios da construção do nosso planeta até o momento presente, que se deu em 1938, quando foi ditado a Francisco Cândido de Xavier. E Emmanuel nos clareia o entendimento ao trazer-nos o processo que se deu numa grande estrela na constelação do Cocheiro, chamada Capela. Nos relata que há muitos milênios, um dos orbes de Capela, que guarda muitas afinidades com a Terra, viveu exatamente o que ora vivemos. Qual a razão desse estudo? Compreendermos que Capela viveu há milênios exatamente o que vivemos hoje. A transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Capela vivia então o processo de seleção do joio do trigo, nos ensinamentos de Jesus, em que os espíritos encarnados e desencarnados, pertencentes a este mundo, através das próprias escolhas, definiram se permaneceriam ou não nesta morada em que a grande maioria já fazia jus a tempos melhores. E aqueles que, por escolha própria, não quiseram se beneficiar das turbulências que se deram para operar em cada um o desejo de viver no bem, foram encaminhados para a nossa terra, onde tiveram a duras penas a oportunidade de se redimir, ao mesmo tempo que trouxeram um grande avanço para aqueles que já vinham se desenvolvendo aqui.
E quando os capelinos aqui foram chegando, quando aqui foram encarnando em corpos bem mais grosseiros do que então apresentavam quando namorada distante, essas almas aflitas e atormentadas reencarnaram nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas descendentes dos primatas. E pela atração que as afinidades impõem, reuniram-se em 4 grandes povos: o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Isso se deu depois de grandes experiências, e aí então que começaram essas migrações do Pamir, que se espalharam pelo orbe, obedecendo a sagrados roteiros delineados nas alturas. Desses 4 grupos, vamos destacar aquele que mais guardou as reminiscências das promessas de Jesus, que é o povo de Israel, a quem toda a humanidade deve a crença no Deus único. Então vamos agora ao livro, e Emmanuel nos diz: dos espíritos degredados na terra foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinado esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e imorredoura. Sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. O que mais admira, porém, naquelas tribos nômadas e desprotegidas, é a fortaleza espiritual que lhes nutria a fé nos mais arrojados e espinhosos caminhos. Enquanto a civilização egípcia e os iniciados hindus criavam o politeísmo para satisfazer os imperativos da época, contemporizando com a versatilidade das multidões, o povo de Israel acreditava somente na existência do Deus Todo-Poderoso, por amor do qual aprendia a sofrer todas as injúrias e a tolerar todos os martírios. 40 anos no deserto representaram para aquele povo como que um curso de consolidação da sua fé, contagiosa e ardente. Seguiu-lhe Jesus todos os passos, assistindo-o nos mais delicados momentos de sua vida, e foi ainda sob o palio da sua proteção que se organizaram os reinos de Israel e de Judá na Palestina. Todas as raças da terra devem aos judeus
esse benefício sagrado que consiste na revelação do Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. O grande legislador dos hebreus, que é Moisés, trouxera a determinação de Jesus com respeito à simplificação das fórmulas iniciáticas para a compreensão geral do povo. A missão de Moisés foi tornar acessíveis ao sentimento popular as grandes lições que os demais iniciados eram compelidos a ocultar. E, de fato, no seio de todas as grandes figuras da antiguidade, destaca-se o seu vulto como o primeiro a rasgar a cortina que pesa sobre os mais elevados conhecimentos, filtrando a luz da verdade religiosa para a alma simples e generosa do povo. No reino de Israel, sucederam-se as tribos e os enviados do Senhor. Todos os seus caminhos no mundo estão cheios de vozes proféticas e consoladoras acerca daquele que ao mundo viria para ser glorificado como Cordeiro de Deus. A cada século renovam-se as profecias e cada templo espera a palavra de ordem dos céus, através do Salvador do mundo. Os doutores da lei, no templo de Jerusalém, confabulam respeitosos sobre o divino missionário. Na sua vaidade orgulhosa, esperavam-no no seu carro vitorioso para proclamar a todas as gentes a superioridade de Israel e operar todos os milagres e prodígios. E recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi, para levar a efeito as divinas lições à humanidade. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Muito se pedirá de quem muito haja recebido, e os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que se lhes exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor. A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. Segundo a sua concepção, o Senhor deveria chegar no carro magnificente de suas glórias divinas, trazidos do céu à terra pela legião dos seus tronos e anjos. Deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel o cetro supremo na direção de todos os povos do planeta. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. E, no entanto, o Cristo surgira entre os animais humildes da manjedoura. Apresentava-se como filho de um carpinteiro e, no cumprimento de sua gloriosa missão de amor e de humildade, protegia as prostitutas, confundia-se com os pobres e com os humilhados, visitava as casas suspeitas para de lá arrancar os seus auxiliares e seguidores. Seus companheiros prediletos eram os pescadores ignorantes e humildes, dos quais fazia apóstolos bem-amados. Abandonando os templos da lei, era frequentemente encontrado ao longo do Tiberíades, em cujas margens pregava aos simples a fraternidade e o amor, a sabedoria e a humildade.
O judaísmo, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação do celeste emissário. Apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda a salvação tem de começar no íntimo de cada um, e cumprindo as profecias de seus próprios filhos, conduziu aos martírios da cruz o divino Cordeiro. As organizações dos doutores da lei subsistiram no curso incessante dos tempos. Embalde esperaram eles outro Cristo, nesses 2 milênios que ora chegam a termo. A realidade é que um sopro de amargura pesou mais fortemente sobre os destinos da raça, depois da ignominiosa tarde do Calvário. As sombras simbólicas que caíram sobre o templo de Jerusalém acompanharam igualmente o povo escolhido em todas as diretivas, pelas estradas longas do mundo, com amplos reflexos no ambiente contemporâneo. Israel continua a cultuar o Deus Todo-Poderoso dos seus profetas. Seus rituais prosseguem em pontos isolados do orbe inteiro. É talvez a raça mais livre, mais internacionalista, mais fraternal entre si, mas também a mais altiva e exclusivista do mundo. Apesar de não ter uma pátria, porque o livro foi escrito em 1938, portanto 10 anos antes da criação do Estado de Israel. Então, apesar de não ter ainda uma pátria, e não obstante todas as perseguições e clamorosas injustiças experimentadas nas suas jornadas de sofrimento, Israel faz o seu roteiro através das cidades tumultuosas, esperando o Messias, da sua redenção e da sua liberdade. Jesus acompanha-lhe a marcha dolorosa através dos séculos de lutas expiatórias e regeneradoras. Novos conhecimentos dimanam do céu para o coração dos seus patriarcas. E não tardará muito tempo para que vejamos os judeus compreendendo integralmente a missão sublime do verdadeiro cristianismo e aliando-se a todos os povos da terra para a caminhada salvadora em busca da edificação de um mundo melhor. Esse povo de Israel, então, deve merecer o respeito e o amor de todas as comunidades da terra, porque somente ele foi bastante grande e unido para guardar a ideia verdadeira de Deus através dos martírios, da escravidão e do deserto. Abençoado seja o porvir em que viveremos o entendimento e respeito entre todos os povos, em que todos nos sentiremos filhos do mesmo Pai e discípulos do Mestre Jesus. E o que temos feito? O que podemos fazer para aplicarmos o amar e servir, que devem ser nossas metas no preparo para os eventos dolorosos que comporão as turbulências dos tempos chegados? Se dos irmãos judeus muito foi cobrado no decorrer dos séculos ou milênios, por muito terem recebido do alto, e no entanto não fizeram jus a tanto conhecimento adquirido e guardado no imo da alma, a nós espíritas, qual o nosso papel? Qual a nossa contribuição? E o ensinamento do Cristo, há pouco dito, a quem muito foi dado, muito será pedido, o que nos foi dado? A bendita oportunidade de reviver os ensinamentos de Jesus,
clareando os pontos obscuros, na sua maioria velados intencionalmente por Jesus, para dosar a verdade, apropriando-as ao grau de conhecimento de cada um. Mas que não entendamos que está em nossas mãos a salvação do mundo. Já será de grande valia se conseguirmos salvar a nós mesmos. Não nos atribuamos condições que estamos longe de ter. Sejamos cuidadosos, porque a caridade é discreta, não faz alarde, e só é percebida por aquele que eleva o pensamento ao alto, agradecendo a dádiva que em boa hora chegou. E quantas vezes essa dádiva é uma palavra confortadora, uma página que conforta porque lança luz, acalmando o desespero, aquecendo o coração. Quando Jesus diz, brilhe a vossa luz, não se referia exatamente à luz própria de cada um, mas sim, brilhe a luz do conhecimento adquirido, que não deve ser escondido debaixo do alqueire. Então vamos agora nos sentindo unidos, rogando ao Pai por obsessores e obsediados, por perseguidos e perseguidores, pelos suicidas, por aqueles que têm ideias de suicídio. Permita, meu Pai, que nosso pensamento de ternura envolva tantos irmãos em sofrimento. Te pedimos, Pai, também pelos nossos e por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que fiquemos